Áudio 4 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 2. Uma criança com o coração dilacerado. Conselho aos pais quanto à criação de seus filhos. Nasci em 18 de abril de 1648. Meus pais, em particular meu pai, eram extremamente religiosos. Porém, para ele, tratava-se de uma herança. Muitos de seus antepassados foram santos. Minha mãe, no 8º mês de gravidez, levou um terrível susto, o que provocou um aborto. Normalmente acredita-se que uma criança que nasce no 8º mês não pode sobreviver. Na realidade, fiquei tão enferma logo depois que nasci, que todos os que estavam à minha volta perderam a esperança de que eu viveria e temiam que eu morresse sem ser batizada. Ao perceber alguns sinais de vitalidade, correram para avisar meu pai, que imediatamente trouxe um padre. Entretanto, ao entrarem no quarto, disseram a eles que aqueles sintomas que haviam reacendido suas esperanças não passavam de esforços de alguém que expirava e que tudo estava acabado. Tão logo mostrei novos sinais de vida, voltei a ter uma recaída. E fiquei em um estado incerto por um período tão longo que foi preciso tempo para que pudessem encontrar uma oportunidade adequada para batizar-me. Continuei muito enferma até completar 2 anos e meio, quando me enviaram para o convento das Ursulinas, onde permaneci por alguns meses. Quando voltei para casa, minha mãe negou-se a dar a devida atenção à minha educação. Ela não gostava muito das filhas e abandonou-me aos cuidados dos empregados. Na realidade, eu teria sofrido muito por conta de sua falta de atenção para comigo se a providência, totalmente atenta, não tivesse sido a minha proteção. Por causa de minha vivacidade, sofri vários acidentes. Caí muitas vezes em um porão onde guardávamos lenha. No entanto, sempre escapei ilesa. A duquesa de Montbazon apareceu no convento dos beneditinos quando eu tinha quase 4 anos. Ela tinha uma grande amizade com meu pai e teve permissão dele para que eu fosse para o mesmo convento. Ela ficava encantada com minhas brincadeiras e demonstrava certa doçura para com minha conduta exterior. Passei a ser sua constante companheira. Fui culpada de frequentes e perigosas irregularidades nesta casa e cometi sérias faltas. Tinha bons exemplos diante de mim e, sendo por natureza inclinada a eles, eu os seguia quando não havia ninguém para corrigir-me. Gostava de ouvir coisas acerca de Deus, de estar na igreja e de usar vestes religiosas. Falaram-me dos terrores do inferno, o que em minha imaginação era uma tática para intimidar-me, uma vez que eu era extremamente inquieta e cheia de uma petulante vivacidade que chamavam de engenho. Na noite seguinte sonhei com o inferno, e embora fosse jovem, o tempo nunca foi capaz de apagar as terríveis ideias impressas em minha imaginação. Tudo não passava de uma terrível escuridão, onde as almas eram castigadas, e meu lugar entre elas já estava determinado. Diante disso eu chorava amargamente e clamava: ó meu Deus, se tiveres misericórdia de mim e poupares a minha vida um pouco mais, nunca mais voltarei a ofender-te. E tu, ó Senhor, em misericórdia, ouviste meu pranto e derramaste sobre mim força e coragem para servir-te de uma forma fora do comum para alguém de minha idade. Eu queria ir confessar-me em particular, mas como eu era pequena, a superiora das internas levou-me ao padre e ficou comigo enquanto ele me ouvia. Ela ficou muito surpresa quando mencionei que tinha teorias contra a fé, e o confessor começou a rir e a perguntar quais eram. Eu lhe disse que até então duvidava
que existia um lugar como o inferno e achava que minha superior havia me falado dele só para fazer com que eu ficasse boazinha. Mas agora as minhas dúvidas já se haviam dissipado. Após a confissão, meu coração incendiou-se com certo fervor. E naquele instante tive o desejo de sofrer martírio. Para entreterem-se e verem até onde este aumento de fervor haveria de me levar, as boas garotas da casa rogaram-me que me preparasse para o martírio. Encontrei grande fervor e deleite na oração, e estava convencida de que este ardor, que era tão recente quanto agradável, era uma prova do amor de Deus. Isso me inspirou com tal coragem e resolução que passei a suplicar seriamente que prosseguissem, para que por meio do martírio eu pudesse entrar na santa presença de Deus. Porém, não havia uma latente hipocrisia aqui? Eu não imaginava que seria possível que não me matassem e que eu teria o mérito do martírio sem sofrê-lo? Na realidade, parecia que havia algo ali desta natureza. Colocada de joelhos sobre um pano estendido para a ocasião e vendo atrás de mim uma grande espada levantada que haviam preparado para comprovar até onde meu ardor me levaria, gritei: Esperem! Não é certo que eu morra sem obter primeiro a permissão de meu pai. Havendo dito isso, fui logo repreendida. Disseram-me que eu poderia levantar-me e escapar dali, e que já não era mais uma mártir. Continuei desconsolada por muito tempo e sem receber consolo algum. Algo no meu íntimo me reprovava por não haver abraçado aquela oportunidade de ir para o céu, quando tudo dependia de minha própria escolha. A meu pedido e por muitas vezes cair enferma, fui levada por fim para casa. Ao regressar, tendo minha mãe uma criada em quem havia depositado sua confiança, ela voltou a deixar-me aos cuidados dos empregados. É um grande erro do qual as mães são culpadas. Quando, com o pretexto de devoções externas e outros compromissos, elas obrigam as filhas a suportar sua ausência. Não deixo de condenar essa injusta parcialidade com a qual alguns pais tratam os filhos. Muitas vezes é fruto de divisões nas famílias e até a destruição de algumas. A imparcialidade, ao unir o coração dos filhos entre si, estabelece o alicerce de uma unanimidade e harmonia duradouras. Gostaria de poder convencer os pais e todos aqueles que cuidam de jovens da grande atenção que estes requerem e de quão perigoso é, durante qualquer lapso de tempo, não tê-los debaixo dos olhos ou deixar que fiquem sem algum tipo de emprego. Essa negligência é a ruína de muitas garotas. Quanto há de se lamentar que as mães inclinadas à piedade pervertam até mesmo os meios da salvação para sua própria destruição, ao cometerem as maiores irregularidades, enquanto aparentemente perseguem aquilo que deveria produzir a conduta mais regular e prudente. Assim, uma vez que experimentam certos benefícios em oração, passam o dia todo na igreja. Enquanto isso, os filhos correm para a destruição. Glorificamos mais a Deus quando impedimos o que lhe pode ofender. De que natureza haverá de ser aquele sacrifício que dá motivo para o pecado? Deve ser servido à sua maneira. Que a devoção das mães seja ajustada de modo a evitar que suas filhas se desviem. Que elas as tratem como irmãs, não como escravas. Que pareçam satisfeitas com suas pequenas diversões. Os filhos irão deleitar-se, então, com a presença da mãe, em vez de evitá-la. Se eles encontrarem tanta felicidade com elas, não sonharão em buscá-la em nenhum outro lugar. As mães muitas vezes negam aos filhos qualquer tipo de liberdade.
Como pássaros constantemente presos em uma gaiola, tão logo encontram meios de escapar, eles se vão para nunca mais voltar. Para amansá-los e torná-los dóceis quando jovens, às vezes se deveria permitir que batessem asas. Mas, uma vez que seu voo é vulnerável e está sendo observado de perto, é fácil recuperá-los quando escapam. Um pequeno voo dá-lhes o hábito de regressar de forma natural à sua gaiola, a qual se torna uma agradável prisão. Creio que as meninas deveriam ser tratadas de uma forma similar. As mães deveriam consentir uma inocente liberdade, porém nunca perdê-las de vista. Para proteger a sensível mente dos filhos daquilo que é errado, deve-se tomar muito cuidado em ocupá-los com assuntos adequados e proveitosos. Eles não devem ser empanturrados de alimentos dos quais não podem gostar. Deve-se dar o leite adequado para os bebês, e não a carne dura que tanto pode enfastiá-los, para que quando chegarem a uma idade em que ela seja seu alimento apropriado, não só se limitem a experimentá-la. Todos os dias eles devem ser incentivados a ler trechos de um bom livro, passar algum tempo em oração, o que deve servir mais para fomentar os sentimentos e não a meditação. Se esse método de educação fosse seguido, com que rapidez cessariam tantas irregularidades? Quando se tornassem mães, estas filhas educariam seus filhos como elas mesmas foram educadas. Os pais também deveriam evitar mostrar o menor indício de parcialidade no tratamento dos filhos. Isso gera uma secreta inveja e aversão entre eles, que muitas vezes aumentam com o tempo e persistem até a morte. Quantas vezes vemos que alguns filhos são os ídolos da casa, comportando-se como verdadeiros tiranos, tratando os irmãos e irmãs como escravos, seguindo o exemplo do pai e da mãe. E muitas vezes o que acontece é que o favorito passa a ser um castigo para os pais, enquanto o pobre, desprezado e odiado torna-se seu consolo e apoio. Minha mãe foi muito deficiente na educação dos filhos. Ela me mantinha por vários dias longe de sua presença, na companhia dos empregados, cuja conversa e exemplo eram, sobretudo, prejudiciais para alguém de meu temperamento. O coração de minha mãe parecia estar totalmente centrado em meu irmão. Eu raramente era favorecida com o menor exemplo de sua ternura ou carinho. Por conseguinte, eu me ausentava voluntariamente de sua presença. É verdade que meu irmão era mais amável do que eu, mas o excesso do afeto que ela tinha por ele a deixou cega até para minhas boas qualidades exteriores. Só servia para revelar meus defeitos, que teriam sido pequenos se ela me tivesse dado a devida atenção.